Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o podcast Virtudes e Vulnerabilidades Humanas, um espaço de escuta profunda sobre as forças do desejo e da relação. E ao longo da temporada a gente atravessou diferentes pares, diferentes polos opostos, o orgulho e a humildade, a inveja e a generosidade, passamos pela avareza, pela caridade, entramos na ira e na suavidade, a preguiça e diligência, e dias atrás a gente falou sobre a gula e temperança. E hoje a gente vai encerrar essa série de podcasts, a gente vai encerrar a temporada com um tema intenso, sensível e muitas vezes mal compreendido. A gente vai falar da luxúria e castidade. E eu convido você a escutar esse episódio com muita leveza. Aqui a gente não fala de falha moral, a gente vai falar de vínculo, de presença, de energia vital. E o importante é você ouvir com consciência, com abertura, disponibilidade interna, para que você possa fazer ajustes necessários de acordo com as suas próprias convicções. E é claro que esse material, ele não substitui uma psicoterapia, um acompanhamento profissional, mas ele serve como um recurso de autoconhecimento. Então vamos lá, a luxúria no campo simbólico, ela não se refere apenas ao desejo sexual, ela fala de um impulso que busca consumir o outro, o corpo, a atenção, a energia, o afeto. Quando o desejo perde contato com a presença, ele se transforma em voracidade. Simbolicamente, a luxúria representa uma ruptura entre desejo e um encontro real. Há excitação, mas não há vínculo. Há intensidade, mas não há escuta. O outro deixa de ser sujeito e passa a ser um objeto de satisfação. A luxúria não fala de excesso de desejo. Ela fala de ausência de relação. Olha essa chave simbólica interessante e importantíssima no processo. No cotidiano, a luxúria pode se manifestar de muitas formas. Uma busca constante por estímulos, dificuldade em sustentar a intimidade, relacionamentos descartáveis, sensação de vazio após o encontro, com alguma pessoa que havia um interesse, que havia um desejo. E em alguns casos o corpo é vivido como um palco de excitação, mas não como um espaço de presença. O desejo se dissocia do afeto e o encontro perde profundidade. A luxúria, ela aponta para uma falha na experiência de vínculo. E nós temos os mitos aí para contribuir muito com esses insights. E vamos hoje refletir Dom Juan. Dom Juan encarna o arquétipo do sedutor compulsivo, aquele que busca do outro apenas um espelho para inflar o próprio vazio, incapaz de estabelecer vínculos genuínos, coleciona conquista e cada encontro termina em insaciedade. Na perspectiva junguiana, Dom Juan representa a dissolução entre corpo e alma, o erotismo desvinculado do coração, que transforma o outro em objeto. E infelizmente, precisamos aqui colocar uma questão importante, né? Infelizmente, a mulher é excessivamente tratada como objeto, e cabe à mulher não se colocar como isca de sedução. A gente também precisa aprender a desenvolver mecanismos no outro lado da relação para não cair nessas lógicas. Mas o fato é que o erotismo está desvinculado do coração, daquilo que pulsa, daquilo que favorece uma possível construção de vínculo e transforma o outro em objeto. A castidade como virtude simbólica, ela não é a abstinência, mas a presença. Está em unir eros e consciência, para que o desejo deixe de ser fuga e se torne um encontro genuíno entre duas pessoas. Do ponto de vista clínico, a luxúria está associada a dificuldades de uma intimidade,
de construir essa intimidade primeiro consigo e também na relação com o outro. Existe medo, um medo de dependência afetiva. Isso rouba a possibilidade de uma relação leve, de confiança. E isso, quando a gente vai investigando mais fundo na clínica, a gente vai observando histórias possivelmente marcadas por uma erotização precoce, por falta de continência emocional. No consultório é possível perceber um mecanismo de defesa, ou seja, viver essa superficialidade na vida íntima, nas relações, porque teme expressar, revelar a própria vulnerabilidade. Então, é como se o desejo intenso protegesse do risco de ser visto, a sua própria vulnerabilidade. Esse padrão pode gerar relações superficiais, o uso compulsivo do corpo, a dificuldade em sustentar a presença emocional. E o trabalho clínico, ele não tem como intenção reprimir o desejo, não é sobre isso, mas ajudá-lo a integrar a experiência de vínculo. Integrar a experiência de vínculo, a criar canaletas para que a pessoa se expresse a partir do desejo pela vida, mas de modo criativo, de modo funcional, de modo inovador, aquilo que faz a própria pessoa se tornar mais pelo que ela transborda dentro de si. E também para que o encontro nas suas relações possa ser vivido com presença, com respeito. É um processo de autorregulação que envolve uma abertura, uma disponibilidade interna para a mudança, para o ajuste de rota, para essa autorregulação. Baseada na visão da psicossomática, quando o corpo é vivido só como objeto de estímulo, surgem inúmeros sinais de desconexão, uma dificuldade de sentir prazer, plenitude, ansiedade, um vazio após o contato com o outro, nas relações, nas interações, uma tensão corporal. O corpo, ele pede algo além da excitação, ele pede presença, afeto, expressão, criatividade. Mas então, onde que entra a castidade nisso tudo? A castidade não é repressão, não é negação do desejo. E também não é abstinência forçada, como eu escuto por aí. A castidade, ela é presença no desejo. É um nível de consciência mais elevado e mais profundo sobre quem somos, sobre a vida, sobre a forma como nós nos relacionamos como seres humanos. A castidade nasce quando o sujeito consegue sustentar o desejo sem precisar consumir o outro. Ela envolve respeito ao próprio ritmo, ao ritmo do outro, ao espaço do encontro. E muitas vezes o grande problema é cair nas lógicas mecânicas, nas lógicas superficiais, nessa ausência de uma afetividade. Na castidade, o desejo não se apaga. Ele se aprofunda. E é interessante também que o desejo vai criando novas canaletas, porque depois a pessoa pode se dar conta se ela deseja de fato aquela outra pessoa ou se ela quer canalizar esse desejo para projetos, para outras demandas que a vida vai apresentando. Porque não necessariamente tudo tem que terminar em sexo, tudo tem que terminar em um relacionamento íntimo na cama. Não, às vezes existe um desejo, existe um calor no corpo, sentido em relação ao outro, e que não necessariamente isso vai ser consumido numa relação íntima. Porque o desejo, ele pode ser canalizado para diversas direções. Basta que você saiba fazer esse processo de autorregulação, esse reconhecimento antes de mais nada, e saiba canalizar o desejo para as direções que você quer e que faz sentido para você. Então, essa é uma forma de ir aprofundando. O corpo deixa de ser objeto e ele se torna espaço de relação.
E eu te convido agora a refletir. Como que você vive o desejo? Ele aproxima, ele afasta, porque o desejo não desaparece. O que você busca no outro? Excitação? Você busca encontro? Um encontro genuíno? Que tipo de presença você tem conseguido sustentar nas relações? E não apresse as respostas, deixa que elas amadureçam no corpo, no tempo, no gesto, naquilo que de repente vai te revelar como ser humano. Luxúria e castidade não fala de proibição, é isso que é importante deixar claro aqui no episódio de hoje. Fala de qualidade de presença. Quando o desejo encontra vínculo, o encontro se torna transformador. E esse conteúdo não substitui a psicoterapia ou o acompanhamento profissional, eu sempre reforço isso aqui em todos os episódios, mas ele amplia a consciência, ele cria novas possibilidades, abre espaço para relações mais inteiras, mais respeitosas, e para isso é preciso querer renascer dentro, viver esse processo alquímico do renascimento, buscar a autorregulação, a transformação e ter disponibilidade interna para reconhecer as próprias luzes e sombras, viver esse processo de autorregulação na medida em que se trilha o caminho. A vida não vem pronta, nós não nascemos prontos, não fomos educados para entender todos esses mecanismos, mas podcasts como esse, os livros, a vivência, a psicoterapia, tudo isso vai assumindo um conjunto importante para que o autoconhecimento aconteça na sua vida. Essa série de episódios foi inspirado nos cards Virtudes e Vulnerabilidades Humanas, em que você pode adquirir ele no meu site oficial www.karinegos.com, e lá você também vai ter acesso a artigos, a minha trajetória profissional. Você também vai poder conferir registro dos trabalhos que eu já realizei ao longo desses 15 anos como psicoterapeuta e consultora. Então ali você vai ter a oportunidade de conferir os programas imersivos que eu realizo, os cursos, registros voltados ao humanismo empresarial, que é também um impacto que eu realizo nas organizações, e a psicoterapia clínica. E é isto, gente. Obrigada por acompanhar as temporadas, que essas reflexões possam seguir reverberando nos seus vínculos, no seu corpo, nas suas escolhas, nos seus projetos, na relação com as pessoas que fazem parte da tua vida. Eu desejo que você se cuide, que você busque a elevação da tua consciência para que você seja um ser humano melhor para si e também para as pessoas em torno. Um grande abraço e até mais.